Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora para a questão 34 do Enem de 2014. O Brasil é um país com uma vantagem econômica clara no terreno dos recursos naturais, dispondo de uma das maiores áreas com vocação agrícola do mundo. Especialistas calculam que dos 853 milhões de hectares do país, as cidades, as reservas indígenas e as áreas de preservação, incluindo florestas e mananciais, cubram por volta de 470 milhões de hectares. Aproximadamente 280 milhões se destinam à agropecuária, 200 milhões para a pastagem e 80 milhões para a agricultura, somadas às lavouras anuais e as perenes, como o café e a fruticultura. De acordo com os dados apresentados, o percentual correspondente à área utilizada para a agricultura em relação à área total do território brasileiro é mais próximo de... Pessoal, quero calcular uma porcentagem. Se eu quero calcular uma porcentagem, ele quer calcular o percentual. Ok? Se eu quero calcular uma porcentagem, eu tenho que ter duas coisas. Eu tenho que ter o que eu quero calcular e o nosso referencial. O que nós queremos calcular? O que nós queremos calcular o percentual da área utilizada para a agricultura. Isso é o que nós queremos. E qual é o nosso referencial? A área do território brasileiro. Pronto. Então vamos lá. Qual é a área do território brasileiro? 853 milhões. Então esse 853 milhões é o meu todo, é o meu 100%. Para a agricultura, quanto é para a agricultura? 80 milhões para a agricultura. Ó. Então esses 80 milhões, eles correspondem a quanto? X, ó. Às vezes, você tem que calcular essa porcentagem, tá? Observe aqui, ó. Você tem aqui 853, aqui tem 80. Ó. Se aqui fosse 800, vocês concordam comigo que 10% seria 80? Não é isso? Se fosse 800. Como é um pouquinho mais do que 800, então é claro que 80 vai ser o quê? Um pouquinho menos do que 10%. Perfeito? Então eu já iria direto aqui na letra D. Ó. Mas vamos fazer os cálculos, né? Bom, eu tenho uma regra de 3 com porcentagem, diretamente proporcional, sempre, né? Então eu vou multiplicar aqui cruzado. Ó. Vai ficar então 853x igual a 8.000. Ó. Agora eu vou pegar 8.000 e vou dividir por 853. Quando você dividir aí 8.000 por 853, isso vai dar exatamente 9,37. Aproximadamente 9,4. Ou você pode fazer assim também, ó. Por razão, né? Eu quero calcular o quê? A agricultura sobre o território. Então, eu vou calcular 80, é o que eu quero, de um total de quanto? De um total de 853. Pronto. Quando você dividir isso aqui, vai dar um decimal, 0,094. Aí você multiplica aqui por 100, você vai encontrar 9,4%. Ok? Espero ter ajudado. Um abraço a todos e um bom estudo.